enobrece, a coisa que mais dignifica a educação é quando o próprio estudante pede para que a gente grave, para que a gente transmita, para que a gente construa conhecimento junto. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Gente, a aula sobre hoje é patrimonialismo, as raízes cordiais do Brasil. Quando nós falamos sobre patrimonialismo, nós falamos sobre um conceito que a sociologia trabalha com muita precisão. Na verdade, quem inventou o termo patrimonialismo foi um sociólogo chamado Max Weber. Ele viveu no século XIX. O Weber foi uma daquelas pessoas que olhavam para a sociedade e queriam entender o funcionamento da sociedade. Houve muito tempo, gente, que a sociedade era vista como uma coisa divina, como algo que foi dado por Deus e que, portanto, não podia ser problematizada. O Max Weber, ele começa, junto com uma outra geração de sociólogos, eles começam a perceber que a sociedade, ela pode ser estudada como qualquer outro objeto de estudo. Quando você estuda um coração, quando você estuda a biologia, quando você estuda acontecimentos históricos, você cria conhecimento sobre um objeto que você está tentando aprender. E a sociedade, segundo Weber e a sociologia, se enquadra exatamente isso. É um objeto de estudo, a maneira como ela funciona, as suas regras, e é claro que esse conhecimento ele é muito amplo. Nem todo sociólogo ele concorda, nem todo sociólogo analisa fenômenos sociais e chega a uma mesma conclusão. Na verdade, a sociologia é uma ciência que ela estuda a sociedade, só que ele entende que a sociedade é algo múltiplo, é algo dinâmico, assim como a própria sociologia. E o Max Weber ele vai criar esse conceito chamado patrimonialismo. O que vem a ser o patrimonialismo? Antes de explicar, eu devo dizer para vocês que a palavra patrimonialismo vem de patriarca, vem de pai, vem de homem. Percebam vocês o teor patriarcal que tem isso. Não esqueçam que os patriarcas eram aqueles homens que comandavam a sociedade. O patriarcado é um conjunto de ideias que o homem ele exerce o poder de primazia, o poder político, o poder privado, enfim, o homem ele detém o poder na sociedade. Eu sempre lembro daquela história bíblica, né, do patriarca, o primeiro patriarca do povo hebreu é Abraão. Em determinado momento Deus quis testar a fé de Abraão e pediu para que ele matasse o filho. E Abraão ia fazer isso. Só que no final Deus tirou o pé e falou, não precisa fazer isso, que você já provou a sua fé. Mas o fato é que, quando eu menciono isso, eu quero que você se fique no seguinte aspecto. Se o próprio Deus ele pediu para que um homem ele matasse a sua família, isso quer dizer que socialmente isso era algo perfeitamente aceitável. Então isso é para ilustrar o que é o patriarcado. Eu devo dizer para vocês que o patriarcado é algo que vem desde aí do finalzinho da pré-história. Mas a gente não quer analisar aqui o patriarcado. O que eu quero analisar com vocês é o patrimonialismo. Então, o que vem a ser o patrimonialismo? Meus amigos, o patrimonialismo é quando há uma confusão, não há uma separação exata entre aquilo que é público, aquilo que pertence a todos, aquilo que é o espaço de todos, aquilo que é da comunidade. Não existe uma distinção entre o que é público e aquilo que é privado. O que é privado? É aquilo que diz respeito à propriedade de um ser humano, à propriedade privada. Então, o que é o patrimonialismo? É um conceito que diz o seguinte, em determinadas circunstâncias sociais, não existe uma diferenciação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. E é claro que esse fenômeno ele é visto como um problema. Um problema por quê? Eu queria que vocês refletissem muito nisso. Quando você pensa em algo público, você pensa que é algo que é mantido por todos e, portanto, pertence a todos. Vamos pensar, por exemplo, no Estado, na sociedade brasileira. Nós todos contribuímos com o funcionamento do Estado. Nós todos pagamos impostos. E, de repente, quando uma pessoa privada, investida de um cargo público, por exemplo, um político, um vereador, alguém que vai lidar com o quê? Com aquilo que a sociedade produz. Essa pessoa usa aquilo que é público em benefício privado. Então vamos analisar aqui situações mais concretas. Quando um político, por exemplo, ele pega um carro que pertence de repente a uma coletividade e esse carro ele começa a usar para fazer passeios particulares com a família. Isso é patrimonialismo.
Quando, por exemplo, alguém desvia dinheiro público, um dinheiro que era para os hospitais, para as escolas, e começa a trocar o carro, começa a financiar uma outra casa, isso é um desvio de uma coisa que é pública e se torna o quê? Privada. Então percebam que o patrimonialismo é um conjunto grande de ações em que a corrupção ela tem um espaço imenso nesse fazer patrimonialista. Então vamos redefinir. O que é patrimonialismo? É uma confusão entre aquilo que é público e aquilo que é privado. O Weber, ele não é brasileiro, é europeu. Viveu aí no século XIX, morreu em 1920. Eu queria analisar o patrimonialismo no contexto brasileiro. E é claro, gente, que se eu estou dando essa aula para vocês sobre o conceito de patrimonialismo, que não é um conceito que nasceu no Brasil, é claro que o meu olhar é para tentar entender se esse conceito ele nos ajuda a entender alguns aspectos da formação da sociedade brasileira. E cai como uma luva, gente, cai como uma luva. Quando a gente pensa no Brasil, nós pensamos primeiro aquilo que eu já expliquei para vocês. A colonização que Portugal exerceu aqui no Brasil, num primeiro momento, não foi feita pelo Estado português. O Estado português delegou essa função para quem? Para particulares. Eu expliquei para vocês que, inclusive, a instituição família teve um papel fundamental aí no início da colonização do Brasil. Tanto é que o poder dessas famílias é que fazia as vezes do Estado. Então, por exemplo, você não tinha um tribunal, você não tinha uma polícia, você não tinha uma Assembleia Legislativa que fazia leis. Gol de alguém, acho que é jogo de alguém, acho que é Corinthians e São Paulo, estou vendo gritaria. E aí o que acontece? Eu estou aqui no Parque Guarapiranga. E aí o que acontece, meus amigos? A colonização começa a ser feita por famílias. O Estado português não trouxe tribunal, não trouxe Assembleia Legislativa, não trouxe um corpo político, ele delegou essas funções que são do Estado a famílias. Então a família que era o juiz, a família que era a polícia, a família que impunha a lei. Então percebam que a gestão do que era público era gerida por quem? Por particulares. E é claro que isso vai gerar o quê? Relações de poder. Essas famílias passam a ter um poder extremamente grande no Brasil colônia. Não esqueçam que eu estou falando do modelo de família patriarcal. Um modelo de família, então, que quem exerce o poder é a figura masculina. Então, vamos levar isso para o Brasil. Quem é que, então, exercia poder no Brasil colônia? Homens, chefes de família, homens brancos. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então percebam que quando eu falo de patrimonialismo, essa confusão entre público e privado, percebam que isso no Brasil não é nenhuma exceção, nem é um fenômeno esporádico, mas faz parte da própria formação do Brasil. E aquilo que é gestão pública é gerido pelo privado. Então o privado é que vai comandar. Então as relações aí de poder, de submissão, de sujeição, de imposição de um projeto de poder é absolutamente privado aqui no Brasil. Então a gente tem claro que o quê? Um fazer político, uma constituição social no Brasil que sim, ela é patrimonialista, percebam, ela é patriarcalista porque o homem exerce o poder, mas ela é patrimonialista por quê? Porque não existe uma distinção entre o que é público e o que é privado. Então, no Brasil, eu posso dizer que o patrimonialismo ele criou o seguinte: aquele cara que tem um poder privado, o poder público é quase uma extensão. O poder, e o contrário é verdadeiro. O poder, meus amigos, estatal, de gestão pública, é quase uma extensão do poder privado. Então, aquele cara que eu sempre falo para vocês da novela, aquele cara que tem a terra, o juiz obedece o cara, a polícia obedece o cara, as pessoas têm medo do cara. Por quê? Porque ele exerce o quê? Uma predominância não só dentro dos domínios privados que é a fazenda, mas ele manda também na esfera pública. Então o patrimonialismo no Brasil, percebam que ele se cristaliza, ele toma forma já no período da colonização do Brasil. Está na essência, no DNA da colonização do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, pena que vocês não podem me responder, que vocês não estão aqui. A gente dá em conta traços do patrimonialismo hoje? Nós temos aí pessoas que usam patrimônio público, que é nosso, para benefício próprio. Gente, vocês não estão aqui, mas eu acho que a resposta é óbvia, não é? A gente percebe isso o tempo todo. Essa extensão do poder público sendo cooptada pelo poder privado. São empresários que fazem isso, são políticos que fazem isso. Infelizmente, essa corrupção
ela faz parte. E quando eu falo faz parte, não entendam que eu estou naturalizando essa relação. Pelo contrário, eu estou dizendo que é algo absolutamente problemático e algo que precisa ser superado. Agora, para a gente avançar um pouquinho mais, eu queria conversar com vocês sobre um cara que problematizou isso muito. É daquela geração de 50. Eu ia gravar essa aula em casa e ia mostrar o livro para vocês que eu tenho na minha casa. É o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, para quem não sabe, foi um dos maiores historiadores que o Brasil já teve. Aquela mesma geração ali do Florestan Fernandes. Um homem que se preocupou muito em entender o Brasil, em criar teorias que tentem fugir um pouco daquela questão eurocêntrica e explicar o Brasil pelos olhos do brasileiro. E o Sérgio Buarque de Holanda, meus amigos, ele é uma referência de pensamento, assim como Gilberto Freire, assim como Florestan Fernandes e tantos outros grandes intelectuais, o Milton Santos, assim como vários outros grandes intelectuais do Brasil. Detalhe, o Sérgio Buarque de Holanda é pai de vocês sabem quem, né? Do Chico Buarque. O Chico Buarque, que é o cantor, que é um gênio também, é um poeta, não é um intérprete, ele é um autor extremamente talentoso no Brasil, é um patrimônio também cultural. Que família, né, gente? Não esqueça, família classe média branca, tá? Teve acesso a tudo aquilo que a educação podia prover. Mas ele escreveu um livro que é fabuloso, que é uma referência que eu tive que estudar muito esse livro, chamado Raízes do Brasil. E é um livro que ainda hoje, quando eu vou preparar uma aula, eu consulto, porque é uma referência extremamente poderosa no Brasil. E quando eu falo referência poderosa, acho que a gente já tem essa maturidade intelectual. Eu não estou dizendo que o Sérgio Buarque de Holanda, tudo que ele escreveu era correto, tudo que ele é uma bíblia. Não, eu dialogo com o pensamento dele exatamente para problematizar o Brasil. Tem coisas que eu não concordo, coisas que eu não concordo e coisas que eu relativizo. Tomara que o sol não acabe, porque está começando a querer anoitecer. Vamos continuar. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Raízes do Brasil. Esse livro, meus amigos, ele vai trazer um conceito que eu acho que ele é extremamente importante para a gente entender a psique do povo brasileiro, a maneira que a gente pensa. Sabe que a maneira que a gente pensa é construído historicamente. O que o Sérgio Buarque de Holanda ele vai dizer? Que no Brasil, as relações que se estabeleceu entre aquilo que é privado e aquilo que é público, elas têm um caráter emocional e não racional. E ele vai estabelecer, eu estou lembrando aqui do livro, não está nem previsto falar isso, mas ele vai, por exemplo, estabelecer uma diferença entre a colonização da América Portuguesa, Brasil, e a América Espanhola, que são os nossos vizinhos. Ele vai dizer que a colonização dos nossos vizinhos foi uma colonização meio que racional. Racional em que aspecto racional? Havia uma vontade de estabelecer uma dinâmica social, relações sociais na América Espanhola baseadas na razão. Então, isso pressupõe o quê? Uma certa impessoalidade. Então, quando você trata com a coisa pública, você trata não com uma pessoa, não com alguém que quer um benefício por fora, mas com uma pessoa assim como qualquer outra. E ele vai dizer que essa racionalidade vai estar nas instituições, no surgimento de universidades bem antes da América Portuguesa. Gente, o Brasil teve universidade bem depois. A América Espanhola não, já bem no começo da colonização já havia uma preocupação em você trazer algum conhecimento, pelo menos técnico. Então, uma coisa mais racional. Ele vai dizer que até a parte estética, não ia falar sobre isso, até a parte estética, arquitetônica das cidades da América Espanhola e América Portuguesa é diferente. Ele vai dizer que na América Portuguesa, o tipo de padrão das ruas é seguindo a natureza. Tem um morro, então a gente faz uma descida. Então, há uma certa adequação ao padrão natural. A América Espanhola não, já ruas retas, vamos vencer, eu tenho um morro, vamos tirar o morro, vamos racionalizar o espaço público. Então ele vai dizer que aqui na América Portuguesa, que é onde é o Brasil, isso denotou até na psique do povo brasileiro. Por quê? Segundo ele, o brasileiro é aquele que se relaciona emotivamente com o público, com a política. Então, por exemplo, quando ele cita um exemplo que eu acho maravilhoso, ele diz mais ou menos assim, o brasileiro ele não falava senhor, ele queria estabelecer um laço afetivo com o senhor, então é senhorzinho, é a sinhazinha. Então percebam essa conotação de querer parecer íntimo, de querer parecer uma relação pessoal. Então, quando você encontra um vereador, um presidente, você está diante ali de uma figura pública. O cara não tem que saber o seu nome. Você é um cidadão como qualquer um outro. Mas nós queremos estabelecer o quê? Relações quase privadas. E isso tem a ver, gente, isso determina relações. Então, por exemplo, se vem um político, o que o brasileiro normalmente ele faz? Ele, olha,
o meu filho está precisando de um emprego, tem como o senhor arrumar? Tem como o senhor arrumar uma vaga para o meu filho na escola? Quantos de nós aqui entramos na escola porque alguém indicou? Então perceba que isso do ponto de vista moral não é correto, isso do ponto de vista político não é correto. A gente estabelece o quê? Relações, então, meio que emocionais com o fazer político. E ele vê isso como ele não menciona isso só de maneira descritiva, ele é crítico em relação a isso. O brasileiro é aquele que espera não direitos. Então, eu estou mencionando aqui as ideias do Sérgio Buarque de Holanda, não é minha opinião pessoal, mas eu concordo, tá? Ele vai dizer que o brasileiro ele não quer direitos. O que é direito? É algo que tem caráter universal, é para todo mundo e absolutamente é impessoal. Eu tenho acesso a esse benefício, não porque meu nome é Edivan e eu conheço alguém, não, porque todos os cidadãos têm esse direito. A ideia de direito pressupõe o quê? Algo universal, algo que abrange toda a sociedade. E o brasileiro ele não quer isso. O brasileiro ele não quer dialogar em relação à cidadania, ao direito universal. Do político ele quer um jeitinho, ele quer uma ajudinha por fora, ele quer uma propina por fora, ele quer um empreguinho por fora. Então percebe essa relação pessoal com o fazer político. Eu pensei que eu teria absoluta vergonha de dar aula aqui, porque tem gente passando ali embaixo me olhando. Eu achei que eu ia travar, e assim, é impressionante, vocês têm um poder imenso. Quando eu começo a falar com vocês mesmo dessa maneira, eu me solto totalmente. E aí ele vai falar um pouquinho do quê? De um estilo, um modelo de ser humano no Brasil. Ele vai falar do homem cordial. Guarde bem esse nome, homem cordial. Se você for pegar o dicionário da língua portuguesa, o dicionário Aurélio, a palavra cordial, ela traz algo bom, algo positivo. O que é uma coisa cordial? Uma pessoa cordial é uma pessoa afável, é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem uma ternura na maneira de tratar as pessoas. É o que eu tento ser, um homem cordial, né? Então, o cordial quer dizer na língua portuguesa isso. Guardem o que eu vou dizer, que vocês, quem for fazer humanas aqui na faculdade, vai um dia se deparar com isso. O cordial para o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai usar como uma categoria diferente, com um significado diferente. Para ele, o cordial no Brasil não é esse homem bom, esse homem cheio de virtudes, mas é o homem do jeitinho. É o homem que ele parece afável porque ele quer benefício pessoal da política. Então, o cordial é o homem do jeitinho, é o homem que faz a negociata, é o homem que se adequa aos meandros do benefício pessoal, pensando em termos políticos. Então, esse é o homem cordial. Eu não preciso dizer para vocês que, na minha opinião pessoal, ainda é um traço muito grande da psique do povo brasileiro. Eu acho que o brasileiro ainda pensa muito assim. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando só da elite do Brasil. Nós pensamos isso enquanto sociedade. Se você tem uma vizinha que é enfermeira do posto de saúde, se você estiver doente, alguém da sua família ou você mesmo vai pensar, pô, será que de repente eu não poderia? Será que ela não poderia trazer esse negócio para mim? Se você tem alguém numa escola e você precisa de uma vaga numa escola, nessa exata escola, você, faz aquela ligação, vamos pedir esse favor. A nossa relação ainda com o público, ainda ela carece dessa impessoalidade. A gente entender que nós somos cidadão, a cidadania é para todo mundo, exatamente isso, tá bom, gente? Uma coisa importante que eu preciso explicar para vocês. O patrimonialismo no Brasil, é claro que ele denota a época da colonização, mas existe um período na colonização do Brasil que é fundamental para a gente entender isso, que é quando o próprio Estado brasileiro ele começa a ser constituído no Brasil. Como assim Estado brasileiro? É o momento em que o Brasil ele vai deixando de ser uma colônia portuguesa e ele vai tomando forma como um Estado não ainda independente, mas um Estado que já tem certa autonomia. Qual é o momento em que isso acontece? O momento que eu já expliquei para vocês. Foi o momento em que a família real portuguesa, fugindo de Napoleão, ela veio para o Brasil. Nesse momento, percebam, a família real portuguesa veio mandar. Então, o Brasil ainda não é um país independente. Mas a família real portuguesa, para exercer o seu poder aqui, ela teve que tirar essa condição de colônia absoluta. Por exemplo, o Brasil não podia produzir nada, tinha que vir de Portugal. Tudo que o Brasil vendia tinha que ir para Portugal, só que Portugal estava ocupada por quem? Por Napoleão Bonaparte. Então, o que o príncipe português teve que fazer? Primeiro, abrir os portos do Brasil. A Inglaterra foi o país que mais se beneficiou, até porque eles ajudaram eles a fugirem para cá.
E aí o que acontece? Abriu os portos, ou seja, o Brasil ele podia exportar suas mercadorias para qualquer lugar do mundo. Podia também comprar coisas de qualquer lugar do mundo, já não estava presa a Portugal, porque Portugal, nesse momento, ele deixou de existir, uma vez que Napoleão, ele comandava. Então percebam que mesmo o Brasil ainda seja uma colônia, sendo chefiada por portugueses, o Brasil, nesse momento, ele começa a ter uma certa autonomia. Alguns historiadores, inclusive, vão dizer que a independência do Brasil, que foi em 1822, 7 de setembro, ela começa, na verdade, em 1808, com a chegada da família real portuguesa. O Brasil continua sendo um país escravocrata. Então, o que o Sérgio Buarque de Holanda ele vai mostrar? Que a família portuguesa, quando veio para cá, ela não acabou com o patrimonialismo. Por quê? Porque, na verdade, o patrimonialismo era um traço muito presente na própria sociedade portuguesa. Então, você tinha uma colonização aqui em moldes patrimonialistas, mas o próprio funcionamento do Estado brasileiro, do Estado português, de Portugal enquanto Estado-nação, era também patrimonialista, né? A coisa da troca de favores, a coisa da troca de cargos, tudo isso era muito forte em Portugal e isso veio para o Brasil. A título de exemplo para vocês sabem que na Europa havia títulos de nobreza, você podia virar um conde, você podia ser um duque, só que a nobreza era algo hereditário. Então eu sou nobre, o meu filho vai nascer nobre. Não era algo que era dado, era hereditário. No Brasil se instituiu uma certa nobreza. De que maneira? Não era hereditária. As pessoas compravam no Brasil da coroa portuguesa que estava aqui, títulos de nobreza. Então, se eu quero virar um barão, eu vou comprar do Estado brasileiro o título de barão. Ou eu tenho muitas terras, eu vou dar um pouco de terras para o Estado, vou dar para a coroa e ela vai me agraciar com o título de barão. Então percebam que olha como o próprio Estado português casou como uma luva nessas práticas no Brasil, né? Vocês sabem que na Europa, não vou falar. A título de exemplo, tinha uma coisa que eles tinham lá e trouxeram para o Brasil. Olha como que isso simboliza esse patrimonialismo. Era uma cerimônia chamada beija-mão. O que era o beija-mão? Um dia, o rei, lá em Portugal, ou aqui, quando ele veio para o Brasil, ele abriu o palácio, se colocava no trono e fazia isso com a mão. As pessoas vinham beijar a mão dele. Quando eu falo as pessoas, normalmente pessoas da nobreza, pessoas da burguesia, pessoas ricas. Percebam que isso traz o quê? A ideia do compromisso, a ideia da relação não impessoal com o poder, com aquele que manda, mas uma relação absolutamente pessoal. O beijar a mão é um ato extremamente pessoal, tá? E onde a gente percebe agora, para fechar a aula, o patrimonialismo hoje no Brasil atual? Gente, a gente percebe na corrupção, a gente percebe numa coisa que é muito forte no Brasil, que é aquela coisa, a gente chama isso de síndrome da autoridade. O que é a síndrome da autoridade? Você tem algum problema com alguém, num atendimento numa loja, uma coisa assim, você tem o costume de bater e falar assim, você sabe com quem você está falando? Percebam que isso denota o quê? Você sabe com quem você está falando, pressupõe que na hierarquia social eu ocupo um lugar que você não está em condições de me contestar. Vocês sabem que pessoas ricas usam muito isso, né? Quando estão sendo servidos no shopping, alguma coisa assim, se sentem contrariados, eles falam com o funcionário, você sabe com quem você está falando? Quer dizer assim, você sabe a dimensão social, a minha posição social, e que você está lá embaixo, você não tem, na minha psique, você não tem nem condições de me contestar por conta da sua condição social. Então a gente chama isso de quê? De síndrome de autoridade. Uma outra coisa onde o patrimonialismo, uma outra dimensão que ele pega muito, é num outro conceito que eu queria falar com vocês, que é o personalismo. O que é o personalismo? O brasileiro, quando ele vota, ele não vota em planos, em programas de governo. Olha, eu quero entender qual que é o programa político desse partido político. É um partido político que diz que o Estado tem que garantir cidadania, ou é um Estado político que no projeto ele está dizendo que o certo é privatizar tudo, que as pessoas que têm que correr atrás. Gente, cada partido político ele tem uma ideologia, uma maneira de um projeto político para um país. Lembre do JK e do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, o projeto dele de desenvolver o Brasil era o quê? O Estado, ele geria ali a economia, ele financiava setores estratégicos e tal. O JK não, ele também falava em desenvolvimento do mesmo jeito. Só que
qual é a ideologia dele? Trazer o capital externo, as multinacionais, abrir a economia brasileira. Então, existem projetos políticos diferentes. Existem projetos políticos que falam muito na diversidade, na inclusão, isso está em programa político. Existem uns que já, e a gente está vendo isso, eu tenho que falar sobre isso, a gente está vendo isso na pele hoje em dia. A gente está vendo a hegemonia de um projeto político em que percepções religiosas, elas estão se colocando com muita força. Né? O Brasil é um país laico. O que é um país laico, gente? É um país que não tem uma religião oficial. E isso vem do Brasil desde a época da República, 1889. É uma coisa nova, é uma conquista. Porque antes a religião oficial do Brasil era o catolicismo. As pessoas eram obrigadas a ser católicas e seguir os ditames católicos ali. Se você não fosse católico, as pessoas não te viam com bons olhos. Então, o Estado laico é uma conquista. E nós estamos perdendo isso aqui no Brasil. Então, mas aonde eu quero chegar? Não é esse papo. Quero chegar ao seguinte: o brasileiro, quando ele vai votar, ele não vota num programa político, ele não vota numa visão ideológica partidária, ele vota em pessoas, em personalidade. Então, eu voto em tal cara, eu voto no cara, não sei nem o que ele defende direito, eu não sei nem qual que é a ideologia, se ele é liberal, se ele é socialista, se ele é social-democrata, se ele é nacionalista, se ele é um cara que defende a abertura. Eu não quero saber disso, porque até para isso pressupõe o quê? Um certo conhecimento. Você tem que conhecer conceitos políticos e econômicos, ideológicos, para você diferenciar uma ideia de um partido de outra. Infelizmente, o nosso povo, vocês sabem que a gente não chegou nesse tá um sol tão bonito, gente, está um pôr do sol tão lindo, queria que vocês estivessem aqui. O brasileiro, ele ainda não chegou nesse patamar de pensar nesses termos. Então, o brasileiro, ele vota em pessoa. O nome desse fenômeno: personalismo. O brasileiro, ele tem a relação política com pessoas e não com partidos e não com ideias. Por exemplo, quem está na presidência hoje é um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas votaram no Lula, não no teor político, programático dele, nada disso. Você vota em pessoas. Eu sou mais velho que vocês, eu tenho sempre que lembrar isso. Eu vi um cara sendo eleito no Brasil como presidente, chamado Fernando Collor de Mello. Ele era um homem branco, um homem alto, cabelo liso. E eu lembro que quando ele foi eleito, teve até reportagem sobre isso. Muita gente dizendo assim: olha, eu votei nele, porque ele é bonito. E aí, eu não sei se vocês sabem disso, ele foi o primeiro presidente da história do Brasil que, envolvido em casos brutais de corrupção, ele sofreu impeachment, né? Então, você vê que a beleza física, nada, né? E, assim, votou-se numa pessoa, e nós temos essa relação, né? Quando alguém vai votar e fala: ai, quem você votou? Você fala o nome da pessoa. Mas qual que é o programa político dessa pessoa? Ninguém sabe. E isso serve também para a eleição, gente, de vereadores, deputados. Vocês sabem que são as pessoas que fazem as leis, as pessoas que aprovam as leis, né? Por exemplo, eu tenho que falar sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo. Nós elegemos um presidente que ele tem um discurso progressista, de inclusão, tanto é que quando ele foi eleito tinha indígenas, tinha mulheres, tinha trans, tinha homossexuais e tal. Então ele tem uma perspectiva ideológica inclusiva, certo? E as pessoas que elegeram ele, obviamente, elegeram por conta desse aspecto, ou espero que sim. Mas, quando você pensa no que está acontecendo agora no Congresso Nacional, que os caras querem votar uma lei em que uma mulher estuprada, ela tem que ter a criança, e se ela tirar a criança, ela vai ficar 20 anos na cadeia, e a pena para o próprio estuprador condenado não passa de 10 anos, ou seja, você pune com mais força a mulher que abortou do que o próprio estuprador. Essa lei ela não foi feita pelo governo, não foi feita pela esfera executiva, né? Tem que ler Montesquieu para vocês entenderem isso, tá, gente? Eu explico para vocês. Não foi o governo que propôs essa regra, foi o nosso Congresso Nacional. Foram os deputados federais que estão colocando isso aí. E o brasileiro, quando ele vai votar, ele não pensa nessa divisão de poderes. Ele votou no Lula, então ele acha que tudo que acontece é por conta do presidente. Não, ele não entende que existe uma outra casa que tem tanto poder quanto o próprio presidente, que é o nosso Congresso Nacional, que hoje está na mão aí de forças extremamente reacionárias. Por que reacionárias? Porque o povo votou num progressista, mas elegeu um monte de fundamentalista religioso como deputado, um monte de cara do agronegócio como deputado. A gente não vota para deputado ou vereador ou deputado estadual com a mesma desenvoltura
que a gente faz isso com o presidente. Então isso é complicado, né? Então o personalismo é isso, gente, é essa idolatria da personalidade, do carisma de uma pessoa e não enquanto ideia. É isso, tá bom, gente? Então com isso, eu não esperava, gente. A minha ideia era fazer um rolê aqui, ler um pouco aqui no parque, ir pra casa e gravar aula em casa. E aí tá tão bonito aqui, tá tão bonito, eu tô em tão sintonia tão gostosa com a natureza. Falei, mano, vai ser aqui, né? E eu tô absolutamente encantado de ter feito isso aqui por vocês, tá bom? A prova é amanhã, tá bom? Muito obrigado. Beijo pra vocês. Bom domingo, tá? Quem tá ganhando o jogo, será, hein?